Mateus, capítulo 26 em diante. Quando acabou de dizer estas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, já estamos a 2 dias da Páscoa. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram por que este desperdício. Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus disse: Por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu entregar a vocês? O que me darão se eu o entregar a vocês? Eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes para com os outros: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que havia ter de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, ó mestre. Jesus afirmou: Sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-te que ainda esta noite, antes
que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, e fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não poderão vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está entregue às mãos dos pecadores. Levanta-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas e enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele em que eu saudar com um beijo, ele é, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, apagaram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, e decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarda a espada, pois todos que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colaria imediatamente à minha disposição? Mais de 12 legiões de anjos, como estão se cumpriram as Escrituras, que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras do profeta. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido o mestre da lei e os líderes religiosos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. O chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram 2 que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fizeram? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Diga-nos. Tu mesmo dissestes, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do poderoso Deus Pai e vindo sobre as nuvens do céu.
Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acharam? O que acham? É réu de morte, respondeu eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu? Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o ouviu e disse aos que estavam ali: este é o homem que estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições, a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, o que havia o traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado. Vamos estar no 27, viu, pessoal? Que deu uma paradinha e eu não sei onde eu parei, mas eu vou estar continuando no 27, Mateus capítulo 27. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, enforcou-se. Os sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue inocente. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus foi posto diante do governador e lhes perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Acusados pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhes solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedissem Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo?
Todos responderam: crucificam. Por quê? Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais alto: crucificam. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas o contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água e lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente pelo sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Muito triste, gente, essa história assim, e ao mesmo tempo alegre, né? Porque vemos aqui um inocente, né? Sendo crucificado para morrer por nossos pecados, pelas nossas transgressões. Quem deveria levar aquela cruz não era Jesus, era nós, porque nós que pecamos, aqui em momento algum eles acharam culpa em Jesus. Ele nunca terá culpa. E por nós ele foi açoitado. Mas é alegre por quê? Porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E pela misericórdia dele nós poderemos ainda obter a nossa salvação, né? Da nossa alma. Vamos lá para o 27, verso 27. Capítulo 27, verso 27 do livro de Mateus. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhes as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam nele com ele na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhes as suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam ali por cima de sua cabeça. Vigiavam ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com eles, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançavam a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedificam em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E o rei de Israel desça agora da cruz e cremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Os povos zombavam de Jesus falando isso, né? Ele é o rei dos judeus, desce daí, né? Zombando de Jesus ali naquela cruz. Se dele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-o, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito.
Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto de tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente do sepulcro. No dia seguinte, era o sábado, os chefes dos sacerdotes e dos fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharam melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montado, guarda lacraram a pedra. Eita, com segurança, viu? Já para eles não inventar que Jesus teria, por discípulo falar que roubou o corpo, pois mas ali já era tudo um projeto de Deus, né? Porque senão eles iam até inventar uma coisa que Jesus não tinha ressuscitado realmente. Eles são tremendos esse povo, viu, gente? Sendo que foi tudo certinho, estava vigiado, o túmulo estava com guardas, com segurança total ali daquela época. Então não teve como o corpo ser roubado. Muitos ainda têm dúvida que Jesus ressuscitou. E ele realmente ressuscitou, gente. Vocês não tenham dúvida que ele vive, que nosso Senhor Jesus Cristo é vivo. Ele ressuscitou. É um Cristo que venceu a morte. Vai além da vida, né? Além de tudo. Ele é Jesus, vivo. Depois do sábado, tendo começado o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus. Sei que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam ao discípulo dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegrias, e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiam-se à cidade e encontraram os chefes dos sacerdotes
tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro. Olha aí o esquema, viu? Dizendo isso, vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Olha só, você vê que até naquela época, desde aquela época, está aqui na Bíblia, gente. Isso aqui é a Bíblia. Nós estamos agora em Mateus capítulo 28, verso 11. Ou o plano que eles elaborou, né? Falar que roubaram o corpo de Jesus, que Jesus não ressuscitou e que foi só roubou o corpo para falar que ressuscitou e assim por diante. Ou seja, né? Ainda bem que Deus é sábio, o dono da sabedoria deixou escrito aqui, né? Para que a pessoa lê e não seja enganado. Tem que ler as escrituras para não ser enganado, porque senão se é enganadíssimo, né? Por isso que muitos não creem no que Jesus ressuscitou. Porque não lê as escrituras e acredita em qualquer historinha que aparece, né? Tem que examinar, gente. Examina isso aqui, ó, 28, 11. Elaborou um plano ali para dizer que Jesus não ressuscitou, que foi roubado o corpo dele, etc. Sendo que Jesus realmente ressuscitou, mas eles não querem que essa verdade apareça. O plano do inimigo é esse, é não deixar que nós acredite que Jesus é o Cristo ressuscitado, é o Cristo que morreu por nós, por nossos pecados, e que é o único que pode perdoar nossos pecados e deixar a porta aberta para que a gente entre por a porta estreita e procure salvação. Aquele que crê e batizar será salvo. Aquele que não crê tem que crer que Jesus ressuscitou. Tem que crer, não vale em conversa de qualquer historinha aí, de qualquer livrinho que você pega. Leia isso aqui, a Bíblia Sagrada. Leia e examine as escrituras que você vai ver que Jesus realmente ressuscitou e que realmente Ele está vindo. Ele está para descer para buscar o seu povo, aquele que crê em Jesus. Tem que crer. Creia e será salvo. Confessa diante dos homens que Jesus é o seu único Salvador. Eu já confessei que Ele é o meu único Salvador. E não desiste de crer que somente Jesus é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Salvador, é o nosso protetor, é o nosso provedor. Ele é tudo em nossa vida. Não importa qual circunstância que nós estamos passando, Ele é e não há outro além dele. Só Jesus é, entendeu? Então, leia o livro de Mateus, que vocês vão entender aí que realmente muitos estão enganados em não acreditar que Jesus existe, que Jesus é o Cristo ressuscitado, que Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, morreu inocentemente por nossos pecados, não tinha culpa nenhuma, mas por amor por nós, Ele sofreu grandes coisas, Ele foi apanhado, Ele foi furado, foi transpassado, foi cuspido, né? Já furaram Ele com lança, pregaram Ele numa cruz. Naquela época, essa morte de cruz era vergonhosa. Ele passou por tudo isso, por nossa culpa, porque nós que era culpado, nós que somos culpados ainda. Mas pela misericórdia, pelo amor infinito que Ele tem por nós, Ele passou por tudo isso, para ver se nós opta, porque também não é obrigado, assim, não obriga a gente a segui-lo se a gente não quiser. É por amor mesmo, você tem que sentir, você tem que acreditar, crer que Ele é Deus e que Ele morreu por nossas transgressões, Ele passou por tudo e seguir. Negue a sua vontade e me siga, é isso que Ele pede. Siga, entre pela porta estreita, o caminho é estreito, mas é o que leva para a salvação, para a vida eterna. E esse é o vídeo de hoje, vocês sempre estejam meditando na Bíblia. Não esqueçam, tem um canal, né, aqui no YouTube, Comunidade Raquel Michele. Portanto, eu faço brincadeirinhas, às vezes a gente brinca um pouco, um teste, tentar, né, dentro dos padrões, sem ser nada fora do padrão, a gente brinca, mas no padrão, nada escandalosamente, né? Mas sem deixar de ver isso aqui. Sem deixar de ter um momento com Deus e sem deixar de pensar e acreditar que Jesus é em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar.
canal, brincadeira, vídeos, quadros e de vídeos é para depois, né? Primeiramente Jesus, nosso Deus, nosso Cristo, aquele que morreu por nós e que ressuscitou e que foi preparar lugar e que muito em breve vem nos buscar. Então, vocês fiquem com Deus e este é o vídeo de hoje. Até a próxima vez. Tchau, tchau.